E quando falamos em tensão no Caribe, não há como ignorar o precedente histórico mais perigoso do século XX. Antes de Maduro, antes do narcoterrorismo, antes do cartel de Los Soles, foi ali, naquela mesma arena, que o mundo quase acabou. A geopolítica do presente nos empurra inevitavelmente de volta a outubro de 1962 e à crise dos mísseis de Cuba. Durante 13 dias, a lógica da destruição pairou sobre o planeta como uma sombra absoluta. No céu, aviões U-2 capturavam evidências que não permitiam interpretações alternativas. No mar, navios soviéticos avançavam rumo ao bloqueio americano. Na Casa Branca, cada frase, cada hesitação, cada decisão do presidente Kennedy se tornava uma peça crítica no xadrez mais perigoso da história moderna. Dali em diante, o Caribe nunca mais seria apenas uma região, seria um ponto sensível do equilíbrio mundial. E ao revisitarmos esse momento, fica evidente porque o presente parece ecoar o passado. Regimes instáveis, alianças obscuras, infiltração de potências hostis e a constante tentativa de transformar a América Latina no flanco vulnerável dos Estados Unidos. É preciso entender que o que Kennedy enfrentou em 1962 não foi apenas um desafio militar, mas um teste moral e estratégico. Para entender Maduro, basta lembrar de Fidel. E é o que vamos ver agora com a narração de Adalberto Piotto. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nesta semana em que o mundo relembra o assassinato de John Fitzgerald Kennedy, o presidente que por 13 dias segurou o planeta à beira do abismo nuclear, as atenções voltam novamente para o Caribe. Mas desta vez, não são as ogivas soviéticas mirando Washington. É o avanço do narcoterrorismo, da instabilidade e das tensões que envolvem a Venezuela de Nicolás Maduro e os Estados Unidos. Um clima conhecido retorna, e é impossível não lembrar de quando o mundo literalmente quase deixou de existir. Outubro de 1962. 13 dias, apenas 13, que definiriam o rumo da civilização. A crise dos mísseis de Cuba foi o ponto máximo da Guerra Fria, o momento em que a humanidade ficou mais perto de um fim imediato. Tudo começou com a descoberta das bases soviéticas sendo construídas em Cuba, a menos de 150 quilômetros da Flórida. Uma resposta direta ao fracasso da invasão da Baía dos Pocos um ano antes, quando exilados cubanos treinados pelos Estados Unidos tentaram derrubar Fidel Castro e falharam, empurrando Havana para os braços de Moscou. As imagens captadas pelos aviões U-2 não deixaram dúvidas. Aqueles mísseis poderiam atingir boa parte do território americano em minutos. Era a maior ameaça à segurança dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, Nikita Khrushchev via naquilo uma oportunidade estratégica: equilibrar o jogo e pressionar Washington, respondendo aos mísseis americanos instalados na Turquia. O mundo prendeu a respiração. Kennedy convocou seu Conselho de Segurança. Bombardear, invadir Cuba, negociar. Qualquer movimento poderia acender o estopim da Terceira Guerra Mundial. Generais pressionavam por ataque imediato, e navios soviéticos avançavam pelo Atlântico em direção ao bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos. Foi então que veio a virada.
Cartas tensas, quase desesperadas, trocadas entre Kennedy e Khrushchev, revelaram que ambos sabiam estar a centímetros do irreversível. Nos bastidores, diplomacia, cálculo e coragem construíram o acordo impossível. Os soviéticos removeriam seus mísseis de Cuba, os Estados Unidos se comprometeriam a não invadir a ilha e, em segredo, meses depois, retirariam seus mísseis da Turquia. Em 28 de outubro de 1962, a humanidade respirou. Kennedy emergiu como o líder que impediu o apocalipse nuclear, mas o preço psicológico foi imenso. A Guerra Fria seguiu mais armada, mais tensa e mais desconfiada. E o planeta nunca mais esqueceu quão perto esteve do fim. Por isso, lembrar Kennedy nesta semana é inevitável, porque sua morte em 22 de novembro de 1963 interrompeu a trajetória do homem que segurou o mundo com as próprias mãos. E porque 6 décadas depois, o Caribe volta a ser palco de pressões não mais nucleares, mas perigosas à sua própria maneira. Hoje, o que ameaça a estabilidade do hemisfério não são ogivas soviéticas, mas redes de narcoterrorismo, regimes autoritários e alianças que tentam transformar a América Latina em corredor estratégico para potências hostis. A história nunca se repete ao pé da letra, mas ela rima, e às vezes rima alto demais. Impressionante, né, senhores? Como a tapeçaria, eu insisto nesta palavra, como a tapeçaria do passado se conecta ao presente e cai naquilo que o Ivan estava falando, Cuba, né, Ivan? Então, Ana, vamos fazer um exercício aqui. Se um viajante do tempo tivesse entrado numa cápsula em outubro de 62 e pá, apareceu aqui em novembro de 25, ia dizer, nossa, o mundo não mudou tanto. Nós temos os Estados Unidos, uma potência comunista do outro lado da China, Cuba, agora com a inserção da Venezuela, e as tensões praticamente são as mesmas, né? Óbvio que na época foi bem mais. E um detalhe, a gente costuma muito olhar pelo ponto de vista ocidental, e é normal que assim seja, e a gente pode imaginar o nervosismo do Kennedy, o irmão dele, o Bob Kennedy, o McNamara, secretário de Estado, enfim, aqueles 13 dias foram de realmente muitas tensões. Agora, do lado soviético, a coisa não foi muito diferente. Existe um ditado que eu aprendi na Itália que diz o seguinte, que o que acontece, as decisões que foram tomadas 2 anos atrás na Rússia refletem hoje. Há quem diga que esse episódio dos mísseis em Cuba levou à queda do Khrushchev. E ele teria sido fraco com o, aspas, playboy John Kennedy, e que não teve ali a força necessária para manter a posição soviética e furar a quarentena. E pelo contrário, ele fez ali um acordo, os Estados Unidos retiraram alguns mísseis que os Estados Unidos já estavam pensando em retirar da Turquia, portanto não foi uma concessão assim tão grave, e isso pode ter levado à queda, então, do Khrushchev. Quer queira, quer não, a gente também precisa lembrar que dali em diante a União Soviética começa a perder a corrida armamentista com os Estados Unidos. Óbvio que de um lado o socialismo, do outro lado o capitalismo, uma hora ela ia perder. Mas esse episódio dos mísseis ali realmente mostra o início do declínio, talvez, da União Soviética, e o perigo de você ter uma pessoa como Fidel Castro no comando. Cuba é pequena, a população é pequena, mas a proximidade com a Flórida torna ela realmente muito perigosa. Então, antes de ouvir o Bernardo e o Flávio, eu quis trazer um pouco desses bastidores e um pouco desse lado soviético. Eu deixo o lado ocidental para o Flávio e para o Bernardo. Ana? Então, já que estamos recomendando filmes, tem também o filme 13 Dias que Abalaram o Mundo, com Kevin Costner, que mostra toda essa tensão dos bastidores, a qual o Ivan estava que brilhantemente nos trouxe. Eu vou repetir, amigos, é um prazer fazer esse programa com vocês. Eu poderia ficar 3 horas aqui conversando. Eu vou passar para o Flávio agora. Flávio, 1962, mas mais presente em 2025 do que nunca.
Pois é, 1962 também é uma data importante. Aliás, vamos avisar o chefe esse negócio aí de a gente poder fazer um programa de 3 horas. Por que 62 é importante? Tá? Chefe, então vamos lá. Por que 62 é importante? Por conta do seguinte, é um momento em que Stalin tá morto, já faz quase 10 anos, o Khrushchev tá nessa situação aí em que ele começa a perder um pouco de poder, porque ele tentou, né, fazer uma certa... dar um golpe interno ali dentro do Partido Comunista. E quem é que aparece por trás neste momento? Exatamente a tal da China, porque o Mao Tse-tung começa a perceber que ele pode não ser apenas um líder chinês muito forte, como ser um líder do Cominter. Começa a ter uma briga enorme com Khrushchev e ele começa a ganhar. Primeiro momento que ele começa a crescer, tanto que a China... o mundo começa a prestar atenção na China exatamente nessa década. Logo, logo, você vai ter ali, né, todo o modelo de negociação entre Ocidente e China, que foi costurado posteriormente pelo Nixon, começa exatamente por conta do Khrushchev se apagando um pouco e a China começa a subir e a gente vê onde que isso vai parar 50 anos depois. A gente tá falando de filme, tem o Doctor Strangelove também, do Kubrick, né, que é um filme de humor negro, né, cujo subtítulo é justamente isso, ou seja, como parei de me importar e passei a amar a bomba. Por quê? O mundo naquela época estava com uma tensão nuclear muito grande. Eu não sei hoje, honestamente, se a tensão nuclear é o problema número 1 do mundo de hoje, né, com terrorismo, com outros tipos de ameaça que aconteçam, mas naquela época a questão nuclear era a primordial, bomba nuclear para tudo quanto é lado, e aí a gente vai entender por que o Caribe importa tanto, né, ou seja, para você enviar uma bomba, você tem uma complicação logística muito grande. A bomba a China tem, a Rússia tem, alguns outros países ali no meio do caminho tem, né? Israel tem. Então, a questão é a logística. O fato de Fidel Castro, estúpido como ele era, um país falido que fosse, mas ter uma bomba, a possibilidade de uma bomba ali do lado da Flórida, era muito grande. Aí girou uma coisa que para os jovens talvez eles não saibam disso, né, que era o fator MAD, igual a palavra em inglês, né, para louco, né, MAD, né, que é Mutual Assisted Destruction, ou seja, o sistema, o tabuleiro geopolítico, ele funciona porque nós conseguimos nos explodir, nos matar, destruir o planeta Terra mutuamente. Então, comunistas, não nos ataquem, porque senão eu também te explodo. E capitalistas, também não ataquem os comunistas, porque senão vai todo mundo se explodir. Quer dizer, um sistema louco. Mas no final das contas é aquilo que está funcionando até hoje. Por que de fato não houve uma guerra nuclear até hoje? Muita gente ainda coloca na conta, fala assim, então, você não vai conseguir jogar uma bomba nuclear em quem não tem bomba. Esse é só um detalhe fundamental. A gente está falando que o Khrushchev começou a se apagar. Como virou a propaganda da União Soviética, não apenas no Ocidente, mas no globo como um todo. Desarmamento, ó, precisamos ter desarmamento, que não, nossa, esse negócio aí de armamento nuclear, aí não tem nada a ver com a gente, nós somos agora pessoas da paz, vamos cantar Imagine, aliás, de novo, né, 62, logo vai ter 68, Woodstock, todo mundo clamando pela paz, por quê? Porque quando você lida com gente cretina, eles pedem a paz quando eles começam a perder. Já percebi isso muitas vezes, né? Eles pedem a paz, não, igual o Maduro tá fazendo, né? Cantando Imagine, cantando John Lennon, ali, porque eles sabem que ele tá perdendo. Foi exatamente o que a União Soviética começou a fazer nesse momento.